Olá, turma do quinto ano. Aqui é a professora Lidiane. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula hoje, então fiquem preparados, preparem o material de vocês, tá certo? A nossa aula de hoje será de história, então podem pegar o livro de história, tá bom? Para assistir a aula de hoje. E para iniciarmos a nossa aula, né, eu vou apresentar para vocês os slides com os nossos assuntos da nossa aula de hoje. Então, fiquem atentos, tá bom? Aos assuntos que vai ser abordados. Nossa aula de hoje é de História, data dia 4/2, certo? Nós vamos falar hoje sobre o tempo e a história, né? Vamos relembrar um pouquinho, né, desse assunto. Vai ser bastante interessante, tá bom, turminha? Esses assuntos vão estar abordados na página 6 a 9, tá bom? Então vamos lá. A marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Como antigamente, logo no início da história, né, eles não tinham como estar, né, fazendo essas marcações, né, dos acontecimentos, como hoje nós temos, né, nós temos essa facilidade, a tecnologia está bastante avançada. Então, hoje, se nós formos comparar os dias atuais, né, a como era antes, né, como eram os seres humanos antes, então há uma diferença muito grande, né, de tempo de como marcava, né, esses acontecimentos. Dessa criação humana seguiu a cronologia. Afinal, o que é cronologia? Cronologia é o estudo do tempo, tá certo? Então, quando vocês ouvirem uma palavra, né, cronologia, vocês já vão saber que está relacionado ao estudo do tempo. O tempo nem sempre foi marcado da forma como conhecemos hoje, tá? Ainda na pré-história, a posição e a frequência, né, com os fenômenos naturais. Então, no tempo, né, que eles tinham para fazer essa marcação desses acontecimentos, eles não tinham como. Então, na pré-história, como a gente já viu anteriormente, eles tinham a sua forma de marcar o tempo, né? Como eles tinham, né, digamos assim, muitas vezes, eles desenhavam nas paredes das cavernas, né? Era uma forma deles, né, deixar como lembrança, né, como um fato. Hoje não, a gente temos fotos, vídeos, né, gravações, então é bem diferente. Então, lá era bastante frequente esses fenômenos naturais. Os fenômenos astrológicos, né, que aconteciam, eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Então eles não tinham como marcar o tempo. Eles sabiam que era dia por causa do sol, né? Que clareava todo dia. Sabia que era noite, né? Por conta da lua, que clareava o dia, mas também era escuro. Então eles tinham a sua forma de marcação de tempos diferentes de hoje, né? Então, como não tinha sido inventado nenhum instrumento que pudesse, né, ajudá-los a fazer essa marcação de tempo, então eles inventavam suas próprias maneiras de marcar. Então, acontecia, né, dessa forma, como eles, né, tinham que estar fazendo essa marcação. Durante o período paleolítico, né, que é as mudanças de fases da Lua, que eram indicadas por gravetos ou ossos, que marcavam os fenômenos naturais, como o comportamento e a imigração de animais. Então, o que acontece? Eles marcavam durante todo o período paleolítico, né, nesse caso, toda vez que tinha as mudanças, eles observavam a Lua. Então, toda vez que tinham essas mudanças, eles marcavam com o quê? Com gravetos. Quando não tinha gravetos, eles marcavam com o quê? Com ossos. Então, eles marcavam, né, dessa forma, com os fenômenos naturais. Então, o dia, a noite, as fases da lua, né, eles observavam
E quando tinham essas mudanças das fases da Lua, eles marcavam dessa forma. No período posterior, que é o Neolítico, né, houve o aumento da necessidade de marcar o tempo, pois como foi a descoberta da agricultura. Então, eles não tinham tanto descoberto, né? Então, conseguimos observar que antigamente eles tinham, né, aos poucos, eles iam descobrindo as suas formas, né, digamos assim, do seu viver, né? A vida antigamente não era como a vida atual, era totalmente diferente. Então, eles já viam já essa forma, né, de ter essas descobertas. Eles descobriam, né, conforme cada acontecimento. As ações como arar, semear e colher, eles precisavam ser feitos no período adequado, né, ao de fertilização do solo. Então, para garantir a alimentação do grupo. Então, como para eles se alimentarem, né, eles tinham que plantar, colher. Então, eles não sabiam e não tinha ninguém para ensinar. Então, como eles não sabiam, eles iam aprendendo. E aos poucos eles foram descobrindo a forma, né, da agricultura para, digamos assim, produzir os seus próprios alimentos, não é verdade? Então, aos poucos eles foram aprendendo a arar a terra, a semear, a colher, ver qual era a terra que tinha fertilização, né, do solo, para que esses alimentos viessem a ser, né, produzidos. Então era todo um cuidado, era toda uma atenção, não é verdade? Então aos poucos eles iam descobrindo e até porque eles viviam em grupos, né? Então eram grupos ajudando os outros. O tempo não é o principal foco do estudo histórico. O tempo ele pode ser classificado de duas formas, né? Então o tempo ele é o tempo cronológico ou o tempo histórico. Eu vou apresentar para vocês qual a diferença desses dois, do tempo cronológico e o do tempo histórico. Qual é a diferença? O tempo cronológico, ele é aquele que é contado pelos calendários, relógios com medidas exatas. Por exemplo, no calendário a gente tem os dias, os anos, os meses e as horas, não é verdade? E isso, eles são classificados como tempo cronológico. Já o tempo histórico, ele é aquele que compreende eventos, fatos, acontecimentos realizados pelo homem, que diferencia um período em relação ao outro. Então, essa é a diferença entre os dois tempos, né? O cronológico e o histórico. O cronológico é mais em relação a quê? Né? A calendários, relógios, que têm medidas exatas, né? Que é algo exato. Já o outro, né, que é o histórico, já são fatos, são acontecimentos, é algo que aconteceu, certo? Antes de nós irmos para o nosso próximo assunto, que hoje a gente vai abordar os dois assuntos, tá bom? Mas antes da gente ir para o nosso próximo assunto, que é da contagem do tempo, eu vou explicar a atividade que vocês vão fazer, tá? Antes da gente ir para o próximo assunto. A atividade que vocês vão fazer em relação, né, ao tempo e à história, tá? Ela vai se encontrar na página 10 e na página até a página 12, tá bom? São atividades bem simples que vai requerer um pouco de pesquisa, que vocês vão ter que pesquisar um pouco. Como vocês agora, gente, já estão no quinto ano, vocês vão precisar muito de pesquisas, né? Vão pesquisar muito. E é importante, por quê? Porque quando a gente vai pesquisar, nós vamos aprender, vamos ter um conhecimento, né? Então é muito importante isso, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, tem assim: escreva 3 situações nas quais esteja representadas a necessidade de marcar o tempo. Então, em que situação? Tá uma resposta pessoal. Em que situação, digamos assim,
acontecem que eu vou precisar marcar o tempo, né? É ir à escola, tenho que marcar o tempo que eu tenho que ir para a escola. É o horário que eu tenho que fazer a atividade, né? É o horário que eu tenho que dormir, é o horário que eu tenho que jantar. Então, qual é, né, em que situações, né, nós necessitamos para marcar o tempo? Segunda questão. Escreva 3 exemplos de fenômenos naturais, tá? Utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Lá no início, eu até citei, né, quais eram os fenômenos que eles usavam para marcar o tempo, né? O que é que eles usavam para marcar o tempo? Aí vocês vão lá e respondem. Terceira questão, pesquise e escreva a explicação, né, do interesse na marcação de tempo pelo motivo apresentado. Então, vocês vão pesquisar, tá bom? Sobre natural, né? Então, qual era o interesse da marcação do tempo, né, natural? E o agrícola, por que que eles tinham, né, que ter essa marcação do tempo na agrícola? E o religioso, tá? Então, essa pesquisa você vai fazer explicando, tá? Por qual motivo eles tinham que marcar esse tempo? O tempo natural, o agrícola e o religioso. Quarta questão. Pesquise e escreva informações sobre calendários apresentados. Gente, existem vários tipos de calendários, certo? Nós temos o calendário sumério, o calendário egípcio, o calendário judaico, o calendário gregoriano, nós temos o calendário chinês. Olha aí que interessante, né? Nós temos vários tipos de calendário. Então, você vai pesquisar, tá, sobre cada um desses calendários. E você vai falar um pouco sobre o calendário sumério, o calendário egípcio. De cada um você vai falar um pouco, tá bom? Na quinta questão tem assim, diferencie os tempos apresentados. Então, eu até expliquei para vocês, né, o que é o tempo cronológico e o tempo histórico, né? E vocês vão escrever a diferença desses dois. Sexta questão. Escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com tempo histórico em vez de trabalhar com tempo cronológico. Então, qual era o motivo, né, que eles tinham, os historiadores, de trabalhar com tempo histórico? Eles tinham, deixa eu fazer aqui uma síntese para vocês. Por que que esses pesquisadores, né, eles gostavam mais de trabalhar com os tempos históricos? Porque eles trabalhavam mais com acontecimentos, com fatos, né, com algo que realmente aconteceu, né, que teve uma história, tá certo? Então, por isso que ele tinha, né, essa importância de trabalhar mais dessa forma, tá bom? Nessa partezinha, gente, que tem assim, divida com a turma, 5 grupos. Não, nós não vamos fazer até porque nós não estamos presencial, tá bom? Então, nós não vamos fazer essa uma pequena atividadezinha que pede para fazer com a turma. Então, isso nós não vamos fazer. A atividade que vocês vão fazer é somente até a sexta questão. Agora, a gente vai dar continuidade, tá bom? Ao nosso assunto, que vai falar agora sobre a contagem do tempo. Anteriormente, a gente falou sobre o tempo, né? Como era o tempo antes que eles marcavam, como era que eles faziam, né? Que antes eles não tinham as marcações de tempo como nós temos hoje, não é verdade? Então, agora a gente vai falar da contagem do tempo. Esse assunto ele vai estar relacionado na página 13 até a página 17, bom? Então, fiquem atentos. Na antiguidade, marcavam-se o tempo observando a natureza. Então, antes eles não tinham relógio, né? Eles não tinham como estar marcando o tempo, as horas ali. Então, como é que eles marcavam? Através do dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Era a única forma que eles tinham de estar marcando esse tempo,
né? Eles marcavam o tempo dessa forma. Os egípcios, né, que viviam na África, nas margens do rio Nilo, há milhares de anos, eles organizaram, né, o calendário agrícola. Então, como eles tinham essa organização, né, eles se juntaram e fizeram, né, um calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Então, antes deles formarem esse calendário, o que foi que eles fizeram? Eles observaram, eles tiveram que observar. Então, observando, né, como era que acontecia as margens do rio, né? Então eles formaram esse calendário. O calendário que usamos, que hoje, né, nós usamos é o calendário gregoriano, tá? Esse é o nosso calendário, é o calendário de uso universal, que foi introduzido, né, em 1582, né, pelo Papa Gregoriano no século, né, 13, tá bom? Quando a gente fala de século, gente, a gente sempre vai ver assim em algarismo romano, tá bom? É quando se está se relacionado a século. Então, nesse calendário, a contagem dos anos, ela iniciou-se com o nascimento de Cristo, tá bom? O nascimento de Cristo, ele foi um acontecimento histórico, né, de grande importância para os cristãos, pois a marca, né, e o começo da era cristã. Então, o nascimento de Cristo, ele foi um acontecimento muito histórico, então foi algo que fez parte, né, da história, então foi muito importante. O tempo ele está dividido em antes de Cristo, né, que está representado pela sigla A.C, e depois de Cristo, que está sendo representado pela sigla DC. Então, toda vez que vocês verem no livro de vocês de história que estiver esse pontinho A.C, significa que aquele acontecimento aconteceu antes de Cristo, tá certo? E quando estiver o D.C, significa que aquele acontecimento ele aconteceu depois de Cristo, certo? Então, o tempo ele foi dividido dessa forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá. Décadas, séculos e milênios, né? São medidas de tempo que usamos para um período mais longo. Então, quando a gente usa um período mais longo, estamos falando de década, século e milênio. Década vale 10 anos, representa-se 10 anos, tá bom? Então, toda vez que estamos falando de década, estamos falando de 10 anos. Toda vez que estivermos falando de século, está relacionado a 100 anos. E toda vez que estivermos, né, falando de milênio, né, é 1000 anos, tá bom, gente? Então, quem não sabia dessa diferença, tá aí hoje, né, nos mostrando essa diferença. Identificando os séculos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Usamos a data, dia, mês e ano para situar um fato no tempo ou identificar o século em que ocorreu esse ano, esse fato, né? Então, digamos assim, quando a gente está estudando história, a gente vai ver muito isso, tá? Quinto ano. A gente vai ver muito data, mês, tá? Ano, tá bom? Então, quando a gente for ver muito, né, sobre os nossos assuntos, a história mesmo em si, a gente vai trabalhar muito com século, com década, tá? É normal isso a gente estudar em história, tá bom? Então, vai ser bastante interessante. Então, para situar um fato em um tempo ou identificar o século, né, o que ocorreu esse fato. Os anos, né, são numerados em algarismo arábicos. E os séculos, geralmente, em algarismo romano. Então, toda vez que a gente estiver falando de século, a gente vai estar sendo representado por algarismo romano, tá? Ih, tia, mas eu nem lembro mais como eram os números, né, romanos. Então, a gente vai relembrar um pouquinho através da história, né, onde a gente vai trabalhar muito sobre os séculos. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho o ano de 1822, né? 18 mais 1,
XIX. Então, significa que este ano é o século XIX. Tá bom? Vamos lá. Nós temos 622. 6 mais 1 igual a 7. Então, significa que esse século, né, o século 7. Nós temos 1500. 1500 é que século? 15. Temos 2000, século 20. Vejam que todos os séculos eles estão sendo representados pelos algarismos romanos, tá bom, gente? Então, aí, nós estamos no século XIX, nós estamos vendo aí o século VII, o século XV e o século XX. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu só dizer uma dica para vocês, tá? Para vocês ficarem atentos. Se o ano ele terminar em 00, não se acrescenta nada depois dele. Pelo contrário, tira-se os dois algarismos. Por isso que aqui, ó, 1500 foi retirado os dois zeros. Então, ficou que século 15. Nós temos 2000, foi tirado os dois zeros, ficou 20, tá bom? É só para vocês não esquecerem, né? E um século é um conjunto de 100 anos, tá bom? Então, o século primeiro, por exemplo, começou o ano e o terminou no ano 100. Século 2 começou no ano 101 e foi até 200 e assim por diante, bom? Gente, eu vou mostrar para vocês agora o calendário judaico, tá bom? Esse calendário que eu estou mostrando para vocês é um calendário judaico. Na Idade Média, os judeus eles fizeram, né, os cálculos para saber quando Deus criou o mundo e passaram a contar os anos a partir daquela data. Olha que interessante. Enquanto o calendário gregoriano, o mais usado no Ocidente, por exemplo, marcava o ano de 2004. E já no calendário judaico, marcava-se o ano de 5.764, né? Então, os meses do calendário judaico, eles seguem através do quê? Das fases da Lua. Já o do gregoriano, ele se baseia na rotação da Terra. Olha que interessante, né? Bastante diferente um calendário para outro. Aí, esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora é o calendário, tá bom? É o calendário do povo Xingu. Olha que interessante, gente. Professores Xingu, eles criavam esse calendário, né, que ligaram os meses à agricultura e aos fenômenos naturais. Então, cada mês desse foi um fenômeno. Olha aí. Por exemplo, janeiro foi o tempo de colher o milho. Os rios sobem em fevereiro. A preparação para a roça se dá em março. Abril traz a floração das orquídeas. Maio é bom para pescar. E em junho há mais coco. Em julho brinca-se nas praias. A roça é preparada em agosto e a mandioca em setembro. O pequi amadurece em outubro, as plantas brotam em novembro e as melancias em dezembro. Então, cada um desse mês ele representa, né, algo, né, um fenômeno natural relacionado à agricultura, tá bom, gente? Agora, né, para encerrarmos, né, o nosso assunto, nós vamos encerrar com a nossa atividade. Olha que legal, né? Vamos fazer as atividades relacionadas a esse nosso assunto sobre a contagem do tempo.
tá bom? Aquela atividade que eu mostrei para vocês anteriormente é relacionada àquele nosso primeiro assunto. Essa daqui é relacionada ao nosso segundo assunto, tá? Nas nossas aulas de história, a gente vai sempre estar, às vezes, estudando os dois assuntos, tá bom? Até porque o nosso livro de história ele é um pouco extenso, né? Então, se faz necessário, vocês agora são do quinto ano, né? São turmas maiores, onde vão estudar mais um pouco, tá certo? Então, vamos lá. Essa atividade relacionada à contagem do tempo, inicia-se na página 18, na primeira questão, que diz assim: o que usamos para situar um fato ou um tempo? Marque com X a alternativa correta. Então, o que usamos para situar um fato no tempo? O relógio ou dia, mês e ano? Ligue corretamente. Aí você tem anos e séculos, tá? Aí vocês vão ligar corretamente. Escreva os anos que iniciam o término de cada século representado na linha do tempo, conforme os modelos preenchidos, tá bom, gente? Então, vocês vão, primeiramente, o que é que vocês vão fazer? Tem os séculos, e vocês vão ter que escrever, tá? O ano em que inicia e o ano que termina esse século. Para isso, vocês têm que saber um pouco de algarismo romano, tá certo? Em que século você nasceu? Com base na tabela que você preencheu, você vai colocar. Responda qual século corresponde aos anos. Qual é o século que corresponde a 33, né? Antes de Cristo. Qual é o século que representa, né? Que corresponde aos anos 545. E assim por diante. Quinta questão. Marque com X a alternativa correta. Quando queremos organizar a nossa vida, que instrumento podemos usar? Nós usamos a bússola ou o calendário? E acontecimentos históricos é de grande importância para os cristãos, o nascimento de Cristo, a observação do relógio. Como se marcava o tempo na antiguidade? Observando o relógio ou observando a natureza? Como os egípcios eles organizavam o calendário agrícola, né? De acordo com as cheias do rio Nilo, ou contando as pedras como forma de organizar as colheitas. Preencha o quadro. Década são quantos anos? Século são quantos anos? E milênio são quantos anos? Na última questão, tem responda quantos anos há em 3 décadas, meio século, 1,5 décadas, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, nossa aula também. Realizem as atividades com bastante atenção, com capricho, tá bom? E até o nosso próximo encontro, tá bom, turminha? Fiquem atentos e realizem as atividades de vocês. Tchau, tchau!